Bom, antes de eu começar, quero avisar que domingo que vem nós não teremos escola bíblica, tudo bem? Bom, eu sou o Felipe, faço parte do grupo da região leste e não existe uma palavra que defina o tamanho da minha felicidade por poder estar aqui neste momento. E antes de eu começar a pregação... Calma. Obrigado. E antes de eu começar a pregação, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, tão grandioso, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais um dia. Obrigado porque estamos vivos, Deus. Sei que tantas pessoas perderam suas vidas no decorrer da manhã, no decorrer da madrugada, e temos o privilégio de estarmos aqui orando ao Senhor, louvando a Ti, Deus. Que o Senhor possa cuidar do decorrer do culto, que seja o Senhor que vá falar, não eu aqui neste momento, Senhor. Nos abençoe e cuide de todos em sua volta para suas casas, e em nome do Senhor Jesus que eu oro grato. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias comigo em Marcos 5, por favor. Marcos 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, do versículo 1 ao 15, diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro, perto dali, havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, não nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Bom, irmãos, antes de nós entrarmos no nosso texto base, que é o de Marcos 5, nós precisamos visualizar o que aconteceu antes da viagem de Cristo até o lado leste do lago da Galileia. Em Marcos 4, não precisa ir lá, Cristo ele conta a parábola do semeador, sendo que aquele que semeia a palavra de Deus encontrará vários tipos de solo, que representam os nossos corações. Só que o texto foca naquele coração que tem um solo fértil, que absorve a mensagem e dá frutos. Depois o texto discorre falando sobre a lamparina. A lamparina não foi feita para ser escondida embaixo de uma cama. Ela foi feita para brilhar. Então aqui Cristo trouxe uma teoria do que um discípulo tem que fazer. A partir do momento que ele absorve aquela mensagem, ele deu frutos, ele deve brilhar em meio à multidão. E depois de trazer essa teoria, ele entra no barco com os seus discípulos e vai para o lado leste do mar da Galileia. Então aqui nós entraremos em Marcos 5, que é o nosso texto base. Então Cristo sai da teoria e vai para a ação, vai mostrar para os seus discípulos o que tinha que fazer. Pensa que você está lá naquele momento. Pensa que você está no barco com Cristo e Cristo está à sua frente e de repente ele direciona a mão para um rapaz que está muito longe e fala: saia desse corpo espírito mau, porque ele tinha autoridade aqui na terra. E depois vocês saem do barco, começam a caminhar, e de repente aquele homem que Cristo gritou com ele, começa a correr em direção dele. E você visualiza tudo aquilo. E ele vem correndo muito rápido. Um homem que vivia num cemitério, que se cortava com pedras,
que as pessoas tentavam prendê-lo, mas ele quebrava aquelas correntes, e ele vinha. Morava entre túmulos, não tinha ninguém que pudesse ampará-lo. E de repente aquele homem que não tinha nada, caiu de joelhos em frente de Cristo, e fala: Filho do Deus Altíssimo, não me castigue. E depois eles desenvolvem um diálogo ali, começam a conversar, e Cristo direciona aqueles espíritos maus para os porcos. E aquelas pessoas que moram ali ficaram horrorizadas com o que estava acontecendo, porque os porcos eram meio de uma renda, eram meio de um recurso monetário deles. Eles vendiam os porcos para obter dinheiro para viver. Só que ali, naquele momento, um homem foi transformado. Um homem que se rendeu a Cristo, colocou os seus joelhos no chão, prostrou-se diante de Cristo, foi transformado. Irmãos, nós éramos como esse homem. Nós vivíamos nos cortando por conta dos nossos pecados. Nós morávamos num cemitério entre os túmulos. Nós não tínhamos ninguém que nos amparasse. As pessoas tentavam criar laços conosco e nós quebrávamos esses laços. Mas alguém foi Cristo em nossas vidas. Nos visualizou-nos de longe e falou: eu vou pagar o preço por essa pessoa. Eu vou colocar meus joelhos no chão e vou orar para que essa pessoa seja transformada. E amém. Essa pessoa nos mostrou a mensagem e nós nos deparamos colocando nossos joelhos no chão e falando: Deus, me transforma. E começamos a orar e jejuar e ver que as pessoas estavam nos amando, as pessoas estavam nos recebendo em suas casas. As pessoas estavam pagando o preço por nossas vidas. Muitas delas deixaram seus trabalhos, deixaram seus familiares, deixaram seus afazeres para poder estar conosco. E foi incrível porque no dia que nós falamos Jesus Cristo é o meu Senhor, nós fomos transformados. E hoje é um privilégio estarmos aqui reunidos como igreja. É um privilégio ver as pessoas amando umas às outras. Você pode olhar para o seu lado, você vê uma pessoa que ama você. Uma pessoa que paga o preço para que você esteja bem com Deus. Uma pessoa que o acolhe em suas casas, num bate-papo. É muito bom porque quando você faz um bate-papo, você come e conversa. São duas coisas que um cristão gosta, né? Conversar e comer. E eu lembro que, quando eu era criança, após o culto, meus pais ficavam conversando muito. E eu ficava agoniado porque eu falava: pai, eu quero jogar bola, eu quero comer, eu não quero ficar aqui vendo você conversando por horas com pessoas. E hoje os polos foram alterados, porque eles ainda continuam na igreja, eles continuam conversando com as pessoas, mas eu fico muito mais. Eles falam: filho, vamos embora, pelo amor de Deus. Mas que privilégio, é um privilégio podermos estarmos aqui como família. Mas por que isso, irmãos? Por que estamos aqui? Porque nós nos rendemos a Cristo. Nós fizemos como esse rapaz, nós colocamos nossos joelhos no chão e decidimos que Cristo seria o Senhor de nossas vidas. Amém? Bom, pelo fato de eu ter nascido na igreja, muitas pessoas pensam que eu nunca pequei, que eu não peco, pelo fato de eu ser um discípulo e ter um amparo da minha família e de amigos que são discípulos. Você nunca peca, você é o único santo separado da sociedade. Mas não é assim. Eu precisei também passar por um processo de transformação. Eu lembro que, sim, eu estou na igreja desde os 2 meses de idade. Muitas pessoas foram lançando as sementes no meu coração, mas eu também passei por um processo. Eu lembro que na nova geração já tinha o amparo e o cuidado do Léo e da Michele, na nova geração, que estavam semeando a mensagem de Deus, mas eu não tinha uma convicção clara do que eu queria com Deus, do que eu seria. Eu não via a Bíblia, eu via a Bíblia, não dava muita credibilidade. Eu falava: poxa, será que eu quero viver realmente por isso aqui que está escrito? Eu não tinha ainda essa ideia formada na minha mente. Com 14 anos, eu não estava nem aí para nada. Eu dava muita bola para as coisas do mundo. Eu andava mais com os meus amigos que não são daqui, da igreja. E eu não dava muita credibilidade ainda para a Bíblia. Mas alguém foi Cristo na minha vida. E eu lembro que quando eu decidi ser transformado, eu falei para o meu pai, nós estávamos na sala, eu tinha de 15 para 16 anos, assim. Eu falei: pai, eu quero estudar a Bíblia, eu quero me tornar um discípulo. E nós saímos da sala e fomos para o meu quarto, nós fizemos estudo de palavra e discípulo. E uau, ele foi Cristo na minha vida. Depois ele saiu dos estudos, entraram outras pessoas, outros irmãos que estavam auxiliando nos estudos.
Eu lembro do Léo da Michele, estudando a Bíblia comigo, do Rodrigo da Michele, eu lembro também do Léo, irmão da Naara, eu lembro do Anderson, do Claudinei, pessoas que me avistaram de longe e falaram, eu vou auxiliar o Felipe, eu vou ajudá-lo a ser transformado. E uau, eu lembro de eu lutando contra os meus pecados, eu tinha que perdoar uma pessoa da minha família, tive que lidar com isso no meu coração, eu tinha uma vida voltada para a imoralidade, eu tive que lidar com isso também. Mas eu lembro que no momento dos meus estudos, eu me vi entre o mundo e a Bíblia. Eu falava, poxa, será que de fato eu vou escolher isso e vou seguir isso para o resto da minha vida? Ou será que eu quero o mundo? Ou será que eu quero fazer as coisas que me chamam a atenção de fato? E eu pensei, poxa, para eu poder dar um passo com Deus, eu tenho que confiar na Bíblia. Eu tenho que confiar nisso aqui que está escrito. E quando eu dei um passo de confiança, a semente brotou. Eu comecei a dar frutos. Eu comecei a orar e pedindo, Deus, me transforma. E no dia 19 de setembro de 2010, eu lembro como se fosse hoje, e eu não me arrependo dessa decisão. Eu me tornei um discípulo. Eu falei, Jesus Cristo é meu Senhor, e eu fui transformado. E eu lembro que, no decorrer do tempo, as minhas raízes, elas não foram profundas. As minhas raízes, elas não se entrelaçavam de um modo de que nada que eu passasse, a minha árvore fosse derrubar, os meus frutos fossem cair. Minhas árvores estavam fracas, minhas raízes estavam podres. E eu lembro que, ao invés de eu dobrar meus joelhos para as coisas que são de Deus, eu dobrei meus joelhos para as coisas que são do mundo, para as ilusões do mundo. E eu comecei a mentir para os meus amigos, para as pessoas que me amavam e me amam, para as pessoas que estavam do meu lado ali, batalhando por mim. Eu comecei a mentir para os meus pais, falando coisas que eu não estava vivendo, estava vendo outras coisas no mundo. Eu comecei a mentir porque eu era uma pessoa na igreja e era outra fora. Eu era um hipócrita. Eu lembro que eu comecei a ser egoísta porque eu não era vulnerável com as coisas que eu estava passando no meu coração. Não mostrava quem era o Felipe, o que eu estava passando e que eu precisava de ajuda, eu me isolei. Eu virei um idólatra, porque eu comecei a idolatrar pessoas. Eu caí em imoralidade, me envolvi com meninas. E a culpa é dessas pessoas? Não! A culpa é minha. É única e exclusivamente minha. Porque eu não fui luz na vida dessas pessoas. Como Cristo diz lá, na teoria para os discípulos, sejam luz. Brilhem, deixem seus frutos brilhar. Eu não estava fazendo isso. E como eu disse, eu era um hipócrita. Aqui em Marcos 5, no 16 e 17... Ainda em Marcos 5, versículo 16 e 17. Diz assim, os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Poxa, as pessoas que cuidavam aqui dos porcos viram um milagre acontecendo. Viram uma pessoa que não tinha nada ser transformada. E eles estavam falando, saia da minha terra, porque você matou os meus porcos. E eu estava sendo dessa forma. Eu nasci na igreja, eu tenho pais que são discípulos e estão dispostos a me ajudar. Eu tenho amigos que me amam. E era como se eu colocasse uma capa e falasse, sai da minha terra, eu não quero ser abençoado. Eu estava fazendo isso com Deus. Mas eu percebi que, quando nós estamos bem, nós somos a luz. Mas quando nós não estamos bem, nós precisamos ir até a luz. E eu lembro que o que me salvou foi os relacionamentos que eu construí com Deus, antes de eu ficar fraco, e foi os relacionamentos que eu criei dentro da igreja. Eu lembro que eu conversei com o Claudinei, abri meu coração e falei, eu quero mudar. E ele falou, Felipe, Deus o ama e Ele te dá a oportunidade de você se renovar novamente. E eu vi que a graça de Deus é tão grande que ela está sobre tudo e todos. Só que a gente precisa mudar rápido, muito rápido.
Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu tomei uma decisão, eu quero mudar. Eu quero ser um outro Felipe, ser um único Felipe onde eu estiver. Eu lembro também do Cezão, o César da Cris, a gente conversando, eu chorando, ele chorando comigo, eu abrindo essas situações e várias outras, nós ficamos umas 4 horas conversando, e eu, César, eu quero me transformar. Isso aconteceu. Eu lembro de passando por situações difíceis também na faculdade, e o Léo falou comigo, Felipe, saia da sua tenda, olhe para o céu, dê um passo de fé. Esses são os meus amigos. Quando eu precisei, eles estavam lá. E hoje sim eu sou um Felipe que precisa mudar N coisas, 1 milhão de coisas, mas eu sou um Felipe que tem dado passos, um Felipe que busca estudar a Bíblia com as pessoas, um Felipe que tem sido vulnerável, que tem buscado isso para abrir os seus pecados para qualquer pessoa. Um Felipe que busca ajuda, um Felipe que hoje tem um namoro puro, e eu sou muito grato a Elionai, porque ela tem me ajudado a formar Cristo no meu caráter. E eu lembro que há uns 2, 3 meses nós estávamos conversando, e nós íamos conversar uns 15 minutos assim na estação da Barra Funda aqui, que ela mora aqui na Barra Funda, e eu, Nai, o que eu preciso mudar? Não faça essa pergunta para uma mulher, por favor. A conversa que eu pensei que seria de 15 minutos, nós ficamos 2 horas. 2 horas de verdade, assim, não estou brincando. E ela falou muitas coisas, ela vomitou em mim, falou, você precisa mudar isso e aquilo e isso. Aí eu olhei assim para ela, falei, me perdoa. Não tinha o que fazer, eu falei, me perdoa, vou buscar mudar essas coisas. E depois ela ficou cega, começou a gostar de mim, e hoje a gente namora. Enfim, glória a Deus mesmo. Mas eu vi o que eu precisava me tornar. E ela me ajudou muito. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Qual tem sido sua profundidade com Deus? Será que suas raízes estão fracas, como as minhas estavam? Deixe que suas raízes fiquem tão profundas que você não consiga arrancar nada, a sua fé dali. Nada. E eu quero fazer uma outra pergunta. Quem são os seus melhores amigos? Será que seus melhores estão aqui? Seus melhores amigos estão aqui? Será que eles serão como os meus amigos que estarão lá quando você precisar? Eu não sei. Você que tem que fazer essa pergunta. E avaliar quem são os seus amigos. Eu quero falar com você que é jovem. Eu sei que é muito difícil, sim, ser um discípulo jovem. Você passa e vai passar por diversas situações, assim como eu passei, e tive que sofrer para poder aprender. Tive que ficar me flagelando, pensando, poxa, não fui Cristo na vida dessas pessoas, sendo que eu podia ser. Deixei pessoas machucadas, eu me culpei muito com isso. Então não faça isso, aprofunde, de fato, as suas raízes com Deus. Aproveite, porque principalmente você que nasceu na igreja, você tem uma família que está no reino de Deus. Aproveite isso, você não sabe quão valioso isso é. Em que momento da história você está, jovem? Será que você está no cemitério, vivendo entre túmulos, como esse rapaz estava vivendo, ou você está com os joelhos no chão, pedindo para Cristo lhe transformar? E será que a sua família e os seus amigos têm notado as suas diferenças, as suas transformações, a sua diferença? Eu não sei. Você tem que se fazer essa pergunta também. E pergunte para as pessoas se você tem mudado. Ser discípulo não é fácil, mas vale muito a pena. Eu quero falar com você que está nos visitando. Pergunte para a pessoa que o trouxe sobre esses estudos bíblicos, sobre essa transformação. Eu sei que essa pessoa vai ampará-lo e vai ser Cristo na sua vida e vai mostrar a palavra. E eu espero e tenho fé que você deixe essa mensagem brotar no seu coração. Que você dê um passo de fé, assim como eu dei um passo de fé para acreditar na Bíblia quando eu estava estudando. E você que já está estudando a Bíblia, qual é a sua semelhança com esse rapaz? Pense que Cristo, Ele transforma qualquer pessoa. Ele não veio para escolher os
puros, aquelas pessoas que já são separadas, já são santos. Ele veio para transformar as pessoas de fato. Então não importa quem você é, Ele pode lhe transformar se você estiver disposto a isso. Mas tome uma decisão rápida, porque aqui nós vamos ver no decorrer da história, Cristo ele não ficou para sempre ali. Ele ficou um tempo e foi embora. E nossas vidas é assim também. A gente não sabe quando nós vamos morrer, não sabemos o dia de amanhã, então toma uma decisão rápida. E com toda humildade e com todo respeito, eu quero falar com você que é mais velho de RG e espiritualmente também. Não deixem que o coração de vocês perca essa chama que preenche o ser de vocês. Pelo sonho de vocês, minha mãe foi batizada e meu pai. Por conta do sonho de vocês, hoje eu estou aqui. Por conta do sonho de vocês, nós todos estamos aqui hoje, no momento que nós mais precisamos, como movimento, como igreja. Vocês foram pilares e são pilares da nossa igreja. E eu sou muito grato, porque vocês passaram por diversas situações e continuam firmes. Eu sou muito grato porque muitos de vocês deixaram suas casas, deixaram seus afazeres, muitos deixaram seus familiares para estudar a Bíblia com as pessoas, para ser luz na vida das pessoas, para ser Cristo na vida das pessoas, onde vocês olharam e falavam, eu vou auxiliar essa pessoa e ela será transformada. E eu sou muito grato por vocês. Eu faço um apelo, não deixe que isso se apague, não deixe que o coração de vocês se torne cinzas, se torne pó. Porque se vocês desistirem ou deixarem isso se apagar, em quem nós vamos nos espelhar? Quem nós, jovens e as crianças, vamos nos espelhar? Eu sei que nós temos Cristo, mas nós precisamos de você para nos direcionar para o melhor caminho. Nós precisamos sofrer sim, mas nós precisamos muito de vocês. Aqui em Marcos 5, do 18 ao 20. Marcos 5, 18 ao 20. Diz assim: quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Poxa, irmãos, eu imagino como esse rapaz deve ter sentido nesse momento. Um homem que sofria, que morava no cemitério entre túmulos, de repente vem Cristo e o transforma, e ele vê Cristo indo embora. Ele deve ter ficado muito triste. Mas só que Cristo aqui dá uma missão para ele anunciar as boas novas onde ele estivesse. E ele sabia também que ele fisicamente não estaria com Cristo, mas Cristo estaria com ele. E eu o vejo anunciando onde ele estava. Primeiro Cristo fala, anuncie para os seus familiares, só que ele vai para a região das 10 cidades. Se você puder colocar aqui, Williams, o mapa de Decápolis. E eu o vejo ele anunciando a mensagem, e o rosto dele brilhava. E a convicção dele transformava as pessoas ficavam admiradas. Poxa, esse homem foi transformado. Mas eu vejo que ao acatar aquela missão que Cristo deu a ele, ele se transformou e falou, poxa, eu quero mostrar isso para as pessoas. Eu quero que elas vivam e passem pelo que eu passei. Eu não sei quanto tempo ele durou para passar pela região das 10 cidades, que é o que está escrito em preto. Eu não sei. Se ele foi até lá em cima, voltou, se ele demorou 10 dias, 15, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. Mas ele fez isso com amor, ele fez isso com orgulho e com convicção. Irmãos, nós temos essa missão de anunciar a mensagem. Será que as pessoas estão olhando para cada um de nós e estão vendo pessoas apagadas?
Ou será que elas estão vendo pessoas que foram transformadas e que os olhos brilham, que a boca enche ao falar das boas novas? E eu lembro que eu também queria fazer parte de uma missão. E quando eu li essa escritura, eu falei, eu quero isso mesmo. E eu lembro num sábado, eu estava orando a Deus, tomando um banho, eu falava, Deus, eu quero ser treinado. Eu quero aprender mais sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Eu quero poder auxiliar mais pessoas, mas eu preciso de alguém que me ajude. E eu lembro que no domingo de noite o Marcelo ligou para mim e falou, Felipe, você quer participar de um grupo discipulado aqui na minha casa, onde nós vamos aprender várias coisas da Bíblia? Uau, eu quero, vamos agora. E foi bom porque de fato eu aprendi muitas coisas, tenho aprendido, admiro muito a vida do Marcelo e da Rosângela, são pessoas incríveis. Só que eu queria mais. Eu queria muito mais. E lembro que eu orei para Deus, eu trabalhava como CLT num escritório entre 4 paredes e tinha uma janela com uma grade lá no meu escritório. E sim, eu sou grato ao meu trabalho, mas eu falava, Deus, eu quero sair daqui. Eu quero estar num lugar onde eu consiga ver árvores, num lugar onde eu tenha mais tempo para falar sobre as minhas convicções para as pessoas, num lugar onde eu consiga ter mais tempo para estudar a Bíblia com as pessoas, um lugar que eu mostre minhas convicções e que meu rosto brilhe em meio à multidão, como o Senhor me pediu. E o que aconteceu? Apareceu o Projeto Mapa. E que incrível esse projeto é. Eu quero mostrar uma foto. Deixa eu ficar desse lado. De pessoas que foram transformadas. Aqui eu vejo pessoas que não sabiam estudar a Bíblia com pessoas do começo até o fim. Talvez nunca tivessem ido até batismo. Pessoas que eram tímidas. Hoje, se você der o microfone na mão delas, elas ficam aqui 3 horas, sem vergonha alguma, conversando com você. Eu vejo pessoas que tinham vergonha de evangelizar, pessoas que talvez nunca tinham evangelizado. Mas depois desse projeto que parece ser pequeno, e que é algo gigantesco, eu vejo pessoas que vão para a missão de Ribeirão Preto, eu vejo pessoas que vão liderar ministérios na igreja, eu vejo pessoas que vão liderar o Mapa 2, pessoas que vão liderar igrejas em casa. Sabe por quê? Porque elas decidiram colocar os joelhos no chão e falar, Cristo me transforma. E nós passamos por diversas dificuldades lá sim, tivemos que lidar um com o caráter do outro, choramos muito, mas é uma alegria estar com cada um de vocês a cada dia, todos os dias, é um privilégio. E eu quero mostrar um mapa, nós já que estamos falando de mapa, vamos mostrar um mapa do Brasil então. Aqui são as igrejas que nós temos no Brasil. Os pontos, os círculos vermelhos, que são maiores, representam as igrejas que nós temos consolidadas aqui no nosso país. Os pontos pequenos são as igrejas em casas, que nós temos então em São Paulo, Rio de Janeiro, em Goiânia, temos em Brasília, Minas Gerais, enfim. E uau, nós temos essas igrejas, incrível! Só que eu também quero mais. Eu quero alcançar o país inteiro. Se você puder mostrar o outro mapa, Williams, por favor. É assim que eu quero ver a igreja. Não é aquilo. Irmãos, eu voltei agora de um ministério, de uma conferência universitária, e que incrível ver pessoas, as pessoas se amando, se abraçando e passando por situações que nós estamos passando aqui, tanto as felizes quanto as tristes, lá em Salvador, lá no Rio de Janeiro, e você conversa e pede ajuda, pede conselho. Uau! Que incrível! Imagina se nós fizermos uma conferência universitária com universitários do país inteiro. Meu sonho é ver o Maracanã lotado, com 100 mil pessoas e pessoas pedindo para entrar, porque vai começar o culto. Meu sonho é abraçar meu filho. Daqui, eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para alcançar
aquilo que nós vimos. Eu não sei se vamos demorar 15, 20, 30, 40 anos, mas eu quero abraçar meus filhos e falar: filhos, eu não fui a todos os estados, mas eu fiz parte desse sonho. E eu sei que se você for hoje para qualquer lugar do país, você terá pessoas que vão amá-los, pessoas que dobraram os joelhos para Cristo, pessoas que foram transformadas, pessoas que gostam de ficar horas depois do culto conversando, pessoas que gostam de comer e falar muito, pessoas que pagam um preço para ser Cristo na vida das pessoas. Pessoas que deixam seus afazeres e vão à casa de pessoas e não estão nem aí qual o tamanho da distância, se é no extremo, se é no centro, não sei, mas elas pagam um preço para salvar pessoas, para ser luz onde elas estiverem. Esse é meu sonho, e eu tenho fé que isso vai se concretizar, e eu tenho convicção que eu vou falar isso para os meus filhos, eles vão poder deleitar-se lá e aproveitar. É tão bom ver que, por conta de Cristo, nós temos uma conexão tão próxima. Temos o namoro agora da Bia com o Caio, que está lá em Brasília, o namoro da Laísla com o Rodolfo aqui em São Paulo, e poxa, Cristo nos aproxima. Irmãos, vamos sonhar pela missão, vamos sonhar pela nossa igreja, vamos sonhar pela nossa casa. E eu faço uma pergunta para você: você tem sonhado pela igreja? Você tem sonhado pela missão? Se não, eu chamo você para sonhar cada vez mais, porque em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto de São Paulo, de onde for, existem pessoas que querem e precisam ser transformadas. Então que sejamos luz, assim como Cristo fala lá em Marcos 4, vamos ser luz, vamos brilhar na vida das pessoas. Vamos semear a mensagem e vamos encontrar solos que são dispostos a absorver a semente e também dar frutos. Eu quero convidar a cada um a sonhar mais e a doar-se mais. Eu sei que você tem potencial para isso porque você tem Deus. E Deus vai auxiliá-lo até o fim de sua vida. Amém? Muito obrigado.